Alô, bom dia, estamos de volta nesta terça-feira, 25 de junho de 2024, sejam todos bem-vindos. Quero começar mandando um super abraço para minha querida amiga Solange Morrone, lá dos Estados Unidos, que ficou preocupada com a minha ausência ontem. Precisei tirar um dia de folga, porque não está fácil vir aqui a diário com todas essas notícias leves e alegres que eu trago, vocês bem podem imaginar. É pesado o negócio. Aí porque eu sempre peço, tirem as crianças da sala, porque nós estamos de volta. E é preciso ter um pouco de ironia até para tocar o bonde em frente, não é não? Vocês bem entendem também, eu tenho certeza. O assunto é pesado porque envolve terceira G mundial. E eu não estou falando do vídeo de hoje, há muito tempo eu venho falando disso. Mas, no domingo, o Telegraph da Inglaterra trabalhou esse assunto num longo artigo prevendo 3 possibilidades para a última fase da terceira G. A última fase, claro, seria aquela em que os mísseis carregados e ogivas nucleares voariam de lá para cá e de cá para lá. É a última fase, porque a Terceira Guerra Mundial, como lembrava o argentino Bergoglio em 2016, já começou. Ela começou faz um tempinho. Mas, segundo o Telegraph, falta ainda uma última fase, e essa última fase ele previu em 3 acontecimentos. O primeiro, por exemplo, seria o anúncio oficial do Irã de ter a bomba nuclear e logo em seguida ameaçar Israel de destruição completa. Isso levaria os Estados Unidos a pensarem, obviamente, ou decidirem pela invasão do Irã. Porque, segundo o Telegraph, foi esse o motivo pelo qual os Estados Unidos invadiram o Iraque, na Segunda Guerra do Iraque. A decisão de Bush, naquela época, foi invadir o Iraque porque, segundo a inteligência norte-americana, os iraquianos tinham armas de destruição em massa, que, a rigor, nunca foram encontradas. Daí porque muitos gaiatos dizem que só o que os americanos encontraram no Iraque foram poços de petróleo, de sobrevivência em massa. Sim, porque o mundo ainda precisa de petróleo. Mas, enfim, se o Irã anunciasse oficialmente a posse da bomba nuclear, isso colocaria uma saia justa em Washington. O Pentágono teria que decidir pela invasão do Irã. E aí, claro, Rússia e China ficariam do lado do Irã. E os Estados Unidos, assim que embarcassem tropas em navios, aviões, enfim, para invadir o Irã, isso, claro, faria com que os tiros nucleares acontecessem. E aí, decorrência disso, seria um inverno nuclear. Essa é a primeira possibilidade levantada pelo Telegraph. A segunda possibilidade seria a invasão da China a Taiwan. As nações ocidentais não querem que a China invada Taiwan. Os Estados Unidos dependem muito da ilha de Taiwan para os seus super semicondutores, entre outras coisas, claro, até porque Taiwan representaria a democracia ocidental lá na ponta da Ásia. Mas se a China resolvesse sim, porque sim, invadir Taiwan, isso também colocaria um cenário de guerra que evoluiria para os tiros nucleares, porque uma vez invadindo Taiwan, obrigaria os Estados Unidos a entrarem em um confronto direto com a China e logo em seguida também com Rússia. E a Rússia tem um representante muito forte naquelas paradas hoje, a Coreia do Norte. Japão, também por sua vez, e Coreia do Sul entrariam num conflito que só escalaria. Pegaria as Filipinas e depois viria comendo até, quem sabe, na Europa, porque a Rússia exigiria que a Europa não se metesse na treta e a Europa, tendo à cabeça a OTAN, claro, não aceitaria a proposta da Rússia. Então seria o segundo cenário da terceira G. E o quarto cenário, um pouco mais fantasioso, o terceiro, melhor dizendo, um pouco mais fantasioso, seria uma detonação nuclear acima da superfície terrestre,
capaz de colocar abaixo quase todos os satélites, principalmente os ocidentais, que estão lá em cima. Isso colocaria o mundo num pânico sem precedentes. Os estados ocidentais não saberiam como reagir, não teriam capacidade para uma reação imediata. Enquanto todos estivessem perguntando quem foi que detonou as bombas lá em cima, bem, os Estados Unidos estaria mais atrapalhado do que nunca e certamente receberia golpes fatais, que já estariam previamente estudados e treinados, por assim dizer, numa situação em que a falta dos satélites deixariam as armas americanas e europeias cegas, sem falar também em muitos locais falta de eletricidade. Bem, esse terceiro cenário, um pouco mais fantasioso, seria por conta, claro, das provocações, das inúmeras provocações da OTAN em direção à Rússia. A Rússia seria a principal suspeita de detonar satélites ocidentais. Para terminar, o Telegraph diz o seguinte, para não deixar a coisa apenas no aspecto terrível. Este cenário, diz o Telegraph, esses três cenários, são possíveis, embora nenhum deles, devo deixar claro, seja provável. Mais adiante diz o Telegraph. No entanto, a questão de como poderá eclodir uma terceira guerra mundial assombra-nos hoje mais do que em qualquer momento desde o fim da última guerra mundial. O próprio ato de adivinhar é prova da nossa expectativa de que algum tipo de guerra continua a ser um fato num mundo de múltiplas inseguranças. Os conflitos na Ucrânia, em Gaza, em Mianmar e no Sudão são uma lembrança dessa realidade sempre presente. E as ameaças regulares da Rússia sobre a utilização de armas nucleares sugerem que as nossas fantasias podem não estar tão erradas afinal. E como complemento mesmo de tudo isso, diz o Telegraph que nós costumamos não aprender nada com as coisas do passado. Duas guerras mundiais parece, neste momento, não servem para aprendizado. Então, no fundo, a matéria termina bastante pessimista. Pessimismo há também agora em relação à mais nova treta. Vocês sabem, domingo a Rússia acusou os Estados Unidos por um ataque da Ucrânia a Sebastopol, na Crimeia ocupada pelos russos. E de lá para cá a coisa só vem esquentando. Bem, como eu não dei essa informação nem no domingo e ontem, porque não fiz o vídeo, vou aqui para um rápido resumo da situação para quem ainda não está inteirado. No domingo, o Ministério da Defesa russo afirmou que 4 mísseis do sistema de mísseis táticos dos Estados Unidos entregues pelos Estados Unidos à Ucrânia tinham atingido uma região da Crimeia. A Rússia disse no domingo que a Ucrânia tinha realizado um ataque na península da Crimeia, em Sebastopol, com 5 mísseis fornecidos pelos Estados Unidos. A ação matou pelo menos 5 pessoas, incluindo 3 crianças, e feriram mais de 124 pessoas, ainda segundo autoridades russas. Isso no domingo. Ontem, segunda-feira, o Pentágono reagiu. O porta-voz do Pentágono, Patrick Ryder, disse que os Estados Unidos não querem que ocorram mortes civis e vão discutir esse assunto com Kiev. Isso foi dito numa conferência de imprensa ontem. No comentário de Patrick Ryder, diz ele o seguinte: certamente, pelo que entendi, o que aconteceu em Sebastopol é algo sobre o qual falaremos com os ucranianos. Deixamos claro que não queremos ver baixas civis. Bem, essa fala do porta-voz do Pentágono é basicamente uma confirmação de que a Ucrânia está usando mísseis de longo alcance americanos já visando civis também. Em nenhum momento o Pentágono disse não eram mísseis americanos e se fossem, não seriam autorizados os seus disparos. Não, nada disso foi feito.
o porta-voz apenas disse: olha, nós não queremos que vocês matam crianças, mas se forem militares, adultos, sugere o comunicado, tá beleza. O que só colocou pimenta no vatapá, evidentemente. Bem, ontem também o representante permanente da Rússia nas Nações Unidas, na ONU, Vassily Nebenzia, disse o seguinte: o bombardeio ucraniano na cidade russa de Sebastopol, detalhe, a cidade era ucraniana, né? A Rússia invadiu a Crimeia, mas ele diz: a cidade russa de Sebastopol, que deixou numerosas vítimas civis, não ficará sem resposta. O fato dos Estados Unidos estarem diretamente envolvidos nesse crime não há dúvida. Washington e os seus aliados promovem um regime neonazi em Kiev e encorajam os seus fantoches em Kiev a cometerem atos terroristas contra civis, disse Nebenzia. Nebenzia só não disse que no domingo mesmo, naquele domingo em que Sebastopol era atacada e haviam baixas civis, a Rússia atacava um conjunto residencial em Kharkiv. Houve um morto, isso foi relatado pelo Daily Mail. Pois mas parece que, nesse caso, só as mortes civis russas importam. O que, na verdade, está acontecendo é uma guerra contra civis dos dois lados. E aqui parece que há um fingimento de pudor. Mas o fato é que, com fingimento ou sem fingimento, as coisas estão escalando. Agora, o site Militares Ucranianos diz o seguinte hoje, que o que está sendo anunciado é pouco perto do que está acontecendo na Crimeia ocupada. A matéria do site Militares Ucranianos diz o seguinte: na Crimeia, temporariamente ocupada, uma série de explosões ocorreu durante a noite de domingo, não foi só aqueles 5 mísseis, não, perto de vários assentamentos. A mídia local relatou, em particular, um ataque a uma unidade militar russa perto de Yevpatoria. O canal Crimean Wind, do Telegram, citando vídeos e fotos de testemunhas oculares, informou que um grande incêndio estava ocorrendo em uma instalação militar dos invasores russos na vila de Vitino. Segundo o canal do Telegram, após as explosões ouvidas pelos moradores, ambulâncias seguiram em direção ao assentamento. Mais tarde, descobriu-se que o Centro de Comunicação Espacial de Longo Alcance da vila de Vitini, cujo nome completo é 40º Complexo Separado de Comandos e Mediação, como parte do Centro Principal de Testes e Controle de Sistemas Espaciais Titov das Forças Aeroespaciais Russas. Isso é um nome, hein? Ou, resumidamente falando, Unidade Militar 81.415, foi atingido. Essa instalação foi tomada pelos russos durante a anexação da Crimeia. O mapa interativo de incêndios por satélite da NASA, chamado FIRMS, registrou um incêndio no terreno dessa unidade militar russa. Já pesquisadores do canal Cyberboroshno, no Telegram, descobriram que pelo menos um sistema de guerra eletrônica, o sistema Krashuka, estava localizado no terreno da instalação, projetado para cobrir postos de comando e outras importantes instalações russas. A partir de uma unidade militar perto de Yevpatoria, os russos controlam um agrupamento orbital de sua nave espacial. Em particular, eles fornecem sistemas de navegação GLONASS e monitoramento espacial, o que para eles, então, um ataque seria realmente muito, muito dispendioso e danoso. Bem, para terminar, a matéria diz então que as coisas que estão acontecendo na Crimeia vão muito além do que está sendo divulgado, razão pela qual podemos prever que as ameaças russas de retaliação não ficarão, claro, apenas as ameaças. Agora, para terminar, o ponto mais, digamos assim, tragicômico de todas essas informações.
Vejam só o que disse o Great Game Media ontem. Hoje é dia 25, matéria de hoje, desculpem. O major-general reformado do Exército dos Estados Unidos, John Ferrari, alerta que os militares americanos dependem perigosamente da China para fornecimentos cruciais, incluindo peças para mísseis e aviões de combate. Esta dependência poderia prejudicar as capacidades de defesa dos Estados Unidos se a China decidir cortar esses fornecimentos durante um possível conflito, quem sabe lá com Taiwan, não? Apesar dos esforços enviados por várias administrações, os Estados Unidos ainda lutam para reduzir essa dependência, com mais de 40% dos semicomputadores essenciais provenientes da China. À medida em que aumentam as tensões com Pequim, especialmente em relação a Taiwan, aumenta também a urgência de abordar esta vulnerabilidade, realçando o estado precário da prontidão militar dos Estados Unidos. Bem, o senhor John Ferrari, o major-general reformado do Exército John Ferrari, certamente responderá por crime de opinião ou fake news, porque o que ele está dizendo é muito sério. Os Estados Unidos, que podem entrar, segundo o Telegraph, numa guerra com a China, depois que esta invadir Taiwan, estão na dependência da própria China, seu potencial inimigo, para peças fundamentais às suas forças de defesa. Que mundo maluco, não? Tragicômica essa notícia. Aliás, para quem gosta de comédia, esse é um prato, claro, evidentemente, muito cheio. Imagine um general do Pentágono ligando para Xi Jinping. Alô, é da China? É o seu Xi? Seu Xi, é o seguinte, nós estamos atacando vocês aqui no flanco de Taiwan, mas o nosso computador falhou. Vocês têm alguma coisa pronta entrega para mandar para nós urgentemente, por favor? Claro que para nós aqui nenhuma novidade, eu falei sobre isso em vídeos anteriores do ano passado. Havia a possibilidade até mesmo dos Estados Unidos precisarem importar munição de alguns países europeus por falta de um paninho que vai dentro do cartucho. E esse paninho, uma espécie de estopa, vinha da China. Até o paninho, até a estopa para as balas vinham da China. O problema era saber quem poderia fornecer as munições, já que basicamente todos os países europeus estavam ou guardando algumas para si e o excedente mandando para a Ucrânia. Cobertor bem curto esse, né? Palmas para os democratas, palmas para os neocons, palmas para Biden, o fenomenal Joe Biden. Meus amigos, o mundo segue na loucura diabólica. Por enquanto é isso, eu vou ficando por aqui, talvez nem precise pedir, mas seria importante se você deixasse o seu like, e mais importante ainda, para a sobrevivência deste canal, seria a sua membresia. Mas eu tenho o dissabor de dizer que todas as vezes que eu peço para que você se torne membro desse canal, há uma debandada de membros. Daqui a pouco, se eu continuar pedindo a sua membresia, não terei mais, quem sabe, nenhum membro, né? Mas, enfim, não custa pedir, né? Se você gosta desse canal e quer que ele sobreviva por mais um tempinho, torne-se membro. A membresia é bem baratinha, mas nos ajuda e muito a continuarmos aqui na plataforma, nesses tempos bem bicudos. Até depois.